Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Autosport, desta vez para analisarmos o Grande Prémio da Emília-Romagna, não sei se estou a dizer bem, vamos dizer o Grande Prémio de Imola, para ser mais fácil para todos. Connosco temos Pedro Mendes e Jorge Girão. Olá a todos. Olá, boa tarde a todos. Olá, olá. Vamos então, sem mais demoras, falarmos do Grande Prémio de Imola, com uma vitória espetacular de Verstappen, depois de Charles Leclerc em Melbourne ter dado um recital. Desta vez foi a vez de Verstappen, uma corrida em grande, um fim de semana quase perfeito da Red Bull. Jorge, claramente a Red Bull dá aqui uma resposta afirmativa ao desafio que a Ferrari tinha lançado no Grande Prémio da Austrália. Sim, é verdade. A Red Bull, desta vez, primeiro os carros sempre mostraram, ou a RB18 sempre mostrou ser um carro muito competitivo, mas aparentemente frágil, uma vez que tinha abandonado o Verstappen e o Pérez tinham abandonado em Sakir, depois o Verstappen em Melbourne. Portanto, a rapidez estava lá, era uma questão de finalizarem o carro. Muito embora em Melbourne a Ferrari estivesse um bocadinho mais forte do que a Red Bull, desta vez foi ao contrário. A Red Bull, com um carro fiável, conseguiu ter alguma vantagem face à Ferrari. Eu julgo que em termos de performance a situação está muito semelhante entre eles, talvez com uma ligeira vantagem para o Red Bull. Julgo que o que fez a diferença realmente foi a capacidade de gerir os pneus, que no caso dos carros de Milton Keynes era um carro mais simpático com os pneus, que permitia atacar durante mais tempo, no fundo. Sim. Obviamente que não podemos esquecer que a Red Bull traz um pacote de atualizações que foi relevante para este fim de semana. O próprio Helmut Marko admitiu há pouco tempo que o grande segredo desta vitória esteve também no pacote de atualizações, e por causa disso o chefe de aerodinâmica esteve no pódio com os dois pilotos da Red Bull. Pedro, ao longo do fim de semana sentiste que havia um equilíbrio grande em relação à Red Bull e à Ferrari, ou havia já ali umas suspeitas de que a Red Bull poderia ser um bocadinho mais forte com as atualizações que tinha trazido? Antes de mais, Christian Horner também disse o mesmo, que o Helmut Marko. Mas se calhar no início do fim de semana, o primeiro treino não foi assim tão visível quanto isso. Em qualificação notou-se que a Red Bull estaria um bocadinho melhor que a Ferrari. Entretanto, na sprint acho que ficou pelo menos bem visível que em termos de pneus, em termos do desgaste de pneu, o Red Bull estaria um bocadinho mais à vontade que o Ferrari. Aliás, ficou um bocado a impressão, desculpa Pedro, ficou um bocado a impressão que a Ferrari em piso molhado tinha uma ligeira vantagem, mas depois em piso seco o cenário parecia inverter-se, e aí a Red Bull parecia ter as cartas mais do seu lado. Olha que eu se calhar não concordo tanto com isso, porque o Red Bull pareceu-me sempre muito rápido, tanto em piso seco como em piso molhado. Possivelmente o que acontecia no Ferrari é que não tinha tantos, ou não apareciam os problemas dos pneus em piso molhado, como é óbvio. Possivelmente seria aí, mas acho que o Red Bull já, tanto em piso seco como em piso molhado, a partir da qualificação parecia muito mais rápido, ou pelo menos mais competente em Imola do que o Ferrari. Talvez aí. Muito bem. De referir que Verstappen responde à letra a Leclerc, e depois de uma grande exibição em Melbourne, Verstappen lidera a corrida toda, consegue a pole, consegue a volta mais rápida, e dá um passo importante na luta pelo título, um passo que era necessário, e este grande prémio talvez tenha sido muito importante para as aspirações de Max Verstappen. Do lado de Leclerc, talvez tenhamos visto a primeira vez este ano uma fragilidade por parte do piloto monegasco. Jorge, acreditas que foi a pressão que de alguma forma afetou Leclerc nesta corrida? Para ser sincero, acho que não foi a pressão. Acho que o Leclerc queria o segundo lugar e foi atrás dele.
e arriscou em demasia. Não sinto que ele tenha tido pressão de ir buscar o segundo lugar por estar em primeiro lugar do campeonato e, portanto, ter necessidade de perder o mínimo de pontos possível para Verstappen. Julgo que terá sido mesmo ele sentir que podia ir buscar o segundo lugar e para isso arriscou em demasia e aquele erro que cometeu na variante alta acho que acabou por ter sorte até, porque podia ter ficado lá. Acho que em 90% dos casos os pilotos ficam lá e ele conseguiu continuar, mas quer dizer, são 7 pontos, se bem me lembro, 7 pontos de diferença entre o sexto lugar em que terminou e o terceiro lugar em que poderia terminar sem problema nenhum. E esses 7 pontos vão ser determinantes no final do campeonato. E julgo o Leclerc, que é um piloto que é muito duro com ele próprio, acho que ele vai aprender com isto. Mas qualquer das formas o estrago está feito e vamos ver se isso não lhe custará o título no final do ano. Jorge, sou obrigado a desafiar-te neste ponto. Muito se falou da diferença de maturidade e da diferença de postura entre Leclerc e Verstappen parecendo um bocado mais impulsivo e Leclerc um pouco mais cerebral, digamos assim. Nesta corrida, se calhar temos os papéis inverteram-se e vimos um Leclerc a cometer o erro e o Verstappen, obviamente por força da gestão que ele estava a fazer, a ter uma corrida perfeita. Acreditas que este incidente não belisca as aspirações de Leclerc e mesmo a aura que ele tinha à volta dele de ser um piloto já preparado para a luta do título? Eu acho que essa resposta vai ser dada com a forma como ele vai reagir a este acidente, a este despiste. Aí sim, acredito que ele agora em Miami vai ter muita pressão sobre ele, que ele vai ter que responder a isto que aconteceu hoje, e aí ver-se-á qual é a têmpera do Charles Leclerc. No entanto, se olharmos para trás para a sua carreira, vemos que, por exemplo, em Monza, em 2019, ele tinha o Bottas, ok, circunstâncias um bocadinho diferentes, mas tinha o Bottas e o Hamilton atrás de si, e ele esteve imperturbável no primeiro lugar e foi aí que ganhou a sua segunda corrida em Fórmula 1. Portanto, eu considero que ele tem a capacidade para reagir de uma forma positiva a esta a pressão que ele vai sentir agora. Mas vamos ver, não é? Porque lutar pelo tipo de Fórmula 1 é algo que é muito mais denso do que lutar por qualquer outro título no automobilismo. Todos os olhos estão sobre ele. Ele, ainda por cima, é piloto da Ferrari, carrega neste momento as aspirações da Ferrari, que poderá terminar uma longa travessia no deserto. Portanto, há muita pressão sobre ele. Eu não considero que este despiste de hoje não foi fruto dessa pressão, mas antes, como já disse, da ânsia dele querer ir buscar o segundo lugar. Mas agora vamos ver como é que ele vai reagir. Acho que será um dos grandes pontos de interesse do próximo Grande Prémio. Pedro, qual é a tua opinião sobre este tema? Consideras que o Leclerc de facto tem estofo para lidar com a luta pelo título? Ou acreditas que o Verstappen nesse ponto tem a vantagem do seu lado por já ter a experiência de uma luta muito intensa com o Lewis Hamilton no ano passado? Sim, o Verstappen, para além de ter já a experiência do ano passado, está mais tranquilo, e ele próprio disse, né, no início do ano, e nota-se um bocadinho por já ter conquistado o título mundial. É possível que lá mais para a frente, acho que concordo com o Jorge, lá mais para a frente, possivelmente a pressão de ter que ganhar o Campeonato do Mundo possa, se isto continuar assim como está, possa afetar um bocadinho o Leclerc, mas acho que para já não vejo porquê dele estar ou sentir tanta pressão. Até porque eu espero que a fase mais negra do Carlos Sainz passe e ele tenha uma competição interna para resolver também. Por isso, não será só a pressão do campeonato, será também, se calhar, um bocadinho a pressão do próprio colega de equipa dentro da Ferrari.
Uhum. E ainda bem que tocas no assunto Carlos Sainz, mais uma vez um dos pilotos mais azarados do fim de semana, mas antes disso, tanto ele como o Sérgio Pérez, apesar de terem tido um início de fim de semana menos positivo, conseguiram recuperar bastante bem, quer na corrida sprint, e obviamente que o Sainz na corrida não conseguiu fazer muita coisa, mas o Pérez nesta corrida esteve novamente em bom nível. Pedro, achas que ficou provado este fim de semana que os teóricos número 2 da Ferrari têm de facto qualidade para colocar em pressão nos seus números uns e ajudarem as equipas naquilo que pretendem? Antes de mais, quero dizer que disseste que eu toquei no tema do Carlos Sainz, não fui eu que toquei no Carlos Sainz, foi o Ricardo. Sim, Foi que bem indicado isso, que eu não tive culpa nenhuma. Agora, se calhar consideram mais o Sérgio Pérez o segundo piloto do que o Carlos Sainz na Ferrari. Até mas porque. curiosamente a nível de pontuação e a nível daquilo que temos visto ultimamente, o cenário parece o inverso. Sim, mas eu, por exemplo, conforme estava a ver, a corrida estava-me a lembrar de uma coisa, um pormenor, que é o. Até agora, várias pessoas disseram, e até mesmo Helmut Marko disse que o Sérgio Pérez se sente mais à vontade com este carro do que o Max Verstappen. Assim sendo, se calhar este fim de semana a equipa poderia estar a trabalhar um bocadinho mais para o Sérgio Pérez, porque ele, mesmo na qualificação e na sprint, conseguiu bons resultados. Na qualificação não tanto, mas na sprint fez uma largada excelente e ficou logo nas primeiras posições. O que nós vimos e assistimos quase todos os fins de semana é sempre o oposto, que é a Red Bull continua a trabalhar muito para o Max Verstappen. E é normal que assim seja, é piloto, é campeão do mundo, é piloto da Academia Red Bull já há muito tempo e é com ele que se sente que a Red Bull quer vencer. Por isso é que considero mais o Sérgio Pérez um segundo piloto do que o Carlos Sainz. Na Ferrari não notamos ainda isso. Agora que Sérgio Pérez pode ajudar Max Verstappen, sim, tem alguma dificuldade em acreditar que pelo menos para já, vamos ver como vai evoluir a época, mas tem alguma dificuldade em acreditar que o Carlos Sainz faça o mesmo ou algo parecido com o Charles Leclerc. Pode ser que depois de perder, ou se perder ao mais pontos, pode ser que isso aconteça, mas para já não sinto que ele vá ajudar da mesma forma que o Sérgio Pérez ou o Max Verstappen. Uhum. Jorge, consideras que o rótulo de segundo piloto atribuído a Sainz neste momento, tendo em conta o início da época, é já inevitável ou ainda há forma de o espanhol conseguir dar a volta à situação? Eu acho que neste momento já será muito difícil, porque, quer dizer, neste momento está com 48 pontos de desvantagem para o coletivo, são quase 2 vitórias. Sabemos que a Red Bull está muito competitiva, o Leclerc perdeu agora 7 pontos, não é? Porque não deveria ter perdido, e portanto começamos aqui a chegar a uma situação, na minha opinião, começamos a chegar a uma situação em que a Ferrari vai ter que decidir, porque este campeonato poderá decidir-se também na última corrida e com todos os pontos a contar. E por outro lado, o Sainz, ok, ele tem tido algum azar, de facto, teve algum azar na Austrália e hoje teve de facto azar, mas ele também tem vindo a contribuir para algum azar também, não é? Porque agora teve um despiste perfeitamente dispensável e, quer dizer, a roçar não consigo, cara. Mas pronto, quer dizer, aquele despiste que ele protagonizou na qualificação, na Q2, é completamente disparatado, porque ele tinha a qualificação, tinha a Q3 já completamente assegurada e sai num circuito difícil, com a pista molhada, e num circuito em que os acidentes, em algumas situações, pagam muito caro. E o caso dele pagou muito caro. Portanto,
quer dizer, não fez sentido nenhum aquele despiste. Como não fez hoje do Leclerc, agora tem tido um pouco mais de sorte. Portanto, e vemos que eu acho que começa a ser notório que o Sainz, para tentar andar ao nível do Leclerc, tem que andar muito no limite, no seu limite. E isso pode criar muitas situações como a que vimos este fim de semana, que ele despista-se na qualificação. Portanto, eu penso que o Leclerc naturalmente tornar-se-á no piloto de ponta da Ferrari, aliás, quer dizer, já está a fazê-lo, não é? E a Ferrari, e vai colocar a Ferrari numa situação em que vai ter que decidir. E isso estará para breve, seguramente. Vocês acreditam sim, que esta corrida tenha sido a corrida em que a Ferrari toma a decisão, ok, a partir de agora temos que ter claramente o número 1, porque estes erros podem acontecer durante a época e não nos podemos dar ao luxo de perder a vantagem que temos, ou pelo menos conseguir geri-la da melhor forma, e isso implica que haja uma hierarquia bem definida. É nesta corrida que a Ferrari dá esse passo? Eu não sei se é nesta corrida, mas a necessidade de tomar essa decisão é cada vez mais premente, porque a Red Bull está muito competitiva também. E podem acontecer mais problemas ao longo da temporada em que o Leclerc possa ter um problema mecânico. Por exemplo, sabemos que todos os motores Ferrari, de ontem para hoje, trocaram a bomba de gasolina e os escapes. Portanto, há ali algumas questões também de fiabilidade, que até agora têm estado muito... não se tem manifestado, mas podem manifestar no futuro. E sabemos também que o Sainz já vai na segunda unidade de potência. Isto também terá que ser um fator na tomada de decisão, porque sabemos que mais tarde ou mais cedo será difícil que ele não tome uma penalização para usar uma quarta unidade de potência, que ultrapassa o limite. Uhum. Muito bem. Temos então a análise às equipas de topo feita neste momento. Vamos passar já para o segundo pelotão, e neste segundo pelotão, obviamente, o grande destaque vai para Lando Norris, uma excelente corrida, algo solitária, tendo em conta que não teve grande pressão de quem vinha de trás e não conseguiu chegar a quem estava à frente, mas conseguiu estar no sítio certo à hora certa, aproveitando o erro do Leclerc, obviamente, e consegue um pódio em Imola, uma pista que lhe sorriu, já é a segunda vez que lhe sorri. Pedro, que análise fazes da prestação de Norris? O engraçado é que ele começou o fim de semana a dizer que não esperava que o pódio se repetisse. E terminou no pódio a precisar. Acho que foi uma surpresa para toda a gente, até para a equipa. Acho que sim, porque mesmo após o sprint, o Daniel Ricciardo dizia que eles não tiveram muito tempo no treino livre 2 em pista. Né? O Daniel Ricciardo com problemas na unidade motriz e o Lando Norris com problemas nos travões. Mas eles próprios diziam que estavam meio passo atrás. Este terceiro lugar acho que só pode ser visto como uma enorme surpresa e uma enorme felicidade. Que o Norris estava lá, e acredito que o Daniel Ricciardo também pudesse estar, não fosse aquele toque no Carlos Sainz logo na curva 2. Mas a McLaren desde o Bahrein que parece estar a surpreender todos. E não sei se este pódio se repetirá muito mais vezes durante o ano, mas vamos ver. O André Seidel tem uma declaração interessante no final da corrida, em que ele diz que ficou provado que a equipa fez um bom trabalho e que fez um bom carro durante o inverno. Dá-me a entender a mim que, de facto, a McLaren acredita muito no potencial do carro deste ano, mas há ali alguns pormenores que continuam a impedir que esse potencial deixe de ser potencial e seja materializado. E parece que nesta corrida se deu mais um pequeno passo em relação a isso. Mais ainda, ficou-me a sensação que o Lando Norris provou, e eu se calhar vou ser criticado porque as pessoas vão se lembrar da Rússia, mas provou que em condições mistas é se calhar um dos melhores pilotos do grid nesta fase. Jorge, concordas? Sim, é muito forte, né? Nestas condições. Claro, aquela situação da Rússia foi, quer dizer, não foi pela falta de talento dele e pela capacidade de andar no piso molhado, mas antes
manter-se com pneus slick quando era mais que visível, tinha que colocar pneus de chuva. Exato. Portanto, a qualidade está lá, não é por aí. O Lando Norris, penso que fez a corrida que se esperava, depois de estar a arrancar de quarto, quinto, aliás. Quinto. Depois de arrancar de quinto, eu penso que provavelmente o Ricardo poderia acompanhá-lo, se não fosse aquele incidente com o Sainz ao início, como disse o Pedro. Mas é assim, o que eu gostava de sublinhar aqui no segundo pelotão é algo que eu já venho a dizer há algum tempo, é a performance do Alfa Romeo do Bottas, das mãos do Bottas. Porque, para mim, neste momento, ou pelo menos em uma, era o terceiro carro mais rápido em pista, e mais uma vez a equipa não conseguiu ter um fim de semana limpo, de modo a colocar todo o potencial que tem no carro em pista e poder, desta vez, assegurar um pódio. Porque o Bottas teve um problema mecânico, um problema técnico na qualificação, sexta-feira, depois não pôde fazer o segundo treino livre exatamente por causa disso. Apesar disso, ficou dentro dos 10 primeiros na qualificação e na corrida sprint. Hoje teve uma paragem nas boxes horrível, perdeu cerca de 10 segundos. Exato, mais uma. E mesmo assim acaba a corrida a pressionar o George Russell, depois de ter estado 3 segundos atrás dele. Portanto, ele perdeu 3 segundos, ou ficou 3 segundos depois das paragens das boxes. O Russell conseguiu recuperar e pressionou até a última volta. E também ganhou tempo ao Norris. Portanto, quer dizer, a Alfa Romeo está aqui a desaproveitar o potencial do carro que tem devido a pequenos problemas que vai tendo e que impede o Bottas de conseguir os resultados que estão claramente ao seu alcance. O mesmo que ter-se a dizer da Alpine, não é? Sim, a Alpine volta a ter um fim de semana, vamos chamar miserável, porque Alonso mostrou ritmo para andar, para pelo menos desafiar o top 5. Fica outra vez de fora por causa neste caso foi um flanco que se deu depois de um toque de Mick Schumacher logo no arranque. Ocon estava um bocadinho mais atrás também, mas uma penalização por causa do unsafe release voltou também a complicar. A Alpine também, um pouco a imagem da Alfa Romeo, mas se calhar de forma mais vincada, fica abaixo do seu potencial. Do lado do positivo desta balança de quem esteve melhor e quem esteve pior, Pedro, se calhar um destaque tem que ser dado a Aston Martin e especialmente a Sebastian Vettel, que conseguiu uma excelente corrida. O Sebastian Vettel conseguiu uma excelente corrida, mas eu, por acaso fiquei de olho no Lance Stroll, que não é normal, diga-se, na qualificação já. Sim. Pelo menos em ritmo de qualificação pareceu muito rápido. O Lance Stroll, a imagem do Lando Norris também mostra que é muito bom em condições difíceis. Em condições difíceis, sim. Pelo menos em condições de pista difícil. Condições difíceis parece ter a Aston Martin este ano. E não sei se Vettel nem Stroll conseguem fazer resultados melhores que este. Já é muito bom, porque terminaram os dois dentro do top 10 e pontuaram. Era a única equipa que ainda não tinha pontuado e agora já estão à frente da Williams. Mas o Vettel, eu acho que foi a experiência dele. Eu pelo menos vi uma ultrapassagem, se não estou em erro, acho que é o Alonso, logo no início da corrida. Acho que é na sprint. Mas vi uma ultrapassagem este fim de semana dele que nota-se ali que é um piloto experiente e é por causa disso que pode festejar o 8º lugar hoje. Não me parece, ele no final disse, e percebe-se perfeitamente isso, que é, eles tentaram aproveitar as condições de pista molhada e claro, desejava que nem sequer o DRS tivesse sido aberto, não é? Para não criar ultrapassagens, porque eles não se conseguiam defender em ritmo normal e com a pista seca. Agora,
claro, terminarem em oitavo lugar com um carro, oitavo e décimo, com um carro que à partida para este fim de semana não apresentaria argumentos para isso. Acho que do lado da balança, se nós estávamos a falar que a Alfa Romeo, como o Jorge disse, não estava a conseguir retirar tudo do carro, a Aston Martin este fim de semana tirou bastante daquele monolugar que Tirou tem. tudo. Sim, eu não queria. Mais que aquilo que tem. Sim. Porque aquilo, aquele monolugar tem que levar, sei lá, se calhar uma versão C ou D para conseguir um resultado equivalente, um resultado igual ou semelhante nas próximas corridas. Em condições normais, sim. Em condições normais, sim. Uhum. Ainda em relação, antes de falarmos do tema que falta falar e que realmente vai-nos ocupar aqui algum tempo, que é o tema Mercedes, referir rapidamente as prestações de Yuki Tsunoda, que fez uma corrida muito positiva, tendo em conta aquilo que esperava do japonês. Ele que referiu que os upgrades foram muito importantes na performance de hoje, por isso as equipas que trouxeram upgrades para esta corrida, que aparentemente não era a melhor para o fazer, tendo em conta o pouco tempo de treino, deram resultado. Gasly, mais uma vez, dá-se mal com as corridas sprint e voltou a ficar prejudicado. A EAS volta também a depender muito de Kevin Magnussen, mais uma boa prestação tendo em conta tudo aquilo que aconteceu. Queria voltar a destacar, já o tinha feito na semana passada, aliás na última corrida, e volto a fazer, Alex Albon, que faz uma corrida espetacular com o Williams, fica em 11º às portas dos pontos. Latifi ficou noutro país, não tem comparação. Albon um bocado a assumir o papel de George Russell e a mostrar que realmente pode desempenhar esse papel quase na perfeição, fazendo pequenos milagres. Agora é tempo, obviamente, de falarmos da Mercedes. George Russell consegue um quarto lugar, feito tendo em conta o ritmo e aquilo que esperava da Mercedes. Lewis Hamilton fica em 13º e, mais que isso, leva uma volta de avanço de Max Verstappen, provavelmente das imagens mais fortes deste grande prémio. Jorge, o que é que te apraz dizer sobre a Mercedes? Há aqui posições antagónicas. Vimos Toto Wolff aos berros entre aspas, com Lewis Hamilton. A Mercedes está de facto a acusar o toque este ano de não ter um carro competitivo. Isso seguramente é uma situação em que eles já não estavam há praticamente 10 anos. Né? Portanto, é uma situação nova para eles. E, além disso, por muito que o Toto Wolff diga que não teve impacto as saídas de técnicos dos últimos tempos, parece que está a ter um impacto. Está há muito tempo para que a equipa consiga entender qual é o problema do carro. E, claro, sem entender o problema do carro, não podem mudar uma solução. Não é? Agora, quer dizer, aqui quanto aos resultados dispares de Norris, de Hamilton e George Russell, eu acho que há aqui dois fatores que são determinantes para que isso tenha acontecido. A equipa está a tentar procurar caminhos para encontrar ir encontrar soluções. Para solucionar o problema. Exato. E para a qualificação com os dois carros com afinações bastante diferentes. O Hamilton com menos apoio aerodinâmico e o George Russell, por oposição, com mais. Evidentemente que numa pista que estava molhada, claro que o piloto que estaria com mais apoio aerodinâmico sairia à frente, não é? Portanto, isso aí acho que contribui um pouco para os resultados tão diferentes dos dois pilotos. E depois, quer dizer, aqui no arranque em Imola, é preciso fazer um bom arranque, sem dúvida, mas depois na chegada à chicane de Tamburello é preciso também ter alguma sorte. E viu-se hoje que alguns pilotos arrancaram muito bem, mas depois, quando chegaram à zona de Tamburello, tiveram que levantar o pé, porque estava um piloto à frente, a coisa do género. E o Russell teve a sorte, e também o saber, claro, de conseguir ganhar muitas posições no arranque, porque estou seguro que se por acaso não tivesse ganho posições, teria terminado no lugar onde teria arrancado, porque os Mercedes têm velocidade de ponta inferior aos demais carros,
E, portanto, seria muito difícil para o Russell fazer o resultado que fez. Mas, no entanto, é preciso dar todo o mérito pelo facto de ter feito um bom arranque, ter escolhido o melhor lugar para colocar o carro e pronto, isso foi determinante para o resto da corrida. Uhum. Pedro, falando do Russell, ele larga 11º e está em 6º logo no fim da primeira volta, excelente arranque e, como o Jorge dizia também, com a sorte a jogar a favor, mas obviamente que depois a gestão de corrida que ele faz merece ser destacada, porque ele admite no final da corrida que ele tem um carro muito virador no início no primeiro stint, aliás. No segundo stint pede mais asa e é preciso mais asa, porque normalmente quando os carros passam de pneus de chuva para pneus slicks, levam com mais carga em cima no eixo da frente, e não foi feito isso, e o George Russell teve de lidar com isso, teve de lidar com isso para evitar o graining, que seria manifestar, se ele atacasse mais, que ele próprio disse que queria atacar o Norris, mas se o tem feito, ficaria atrás do Bottas. Portanto, o Russell apresenta aqui aquilo que se esperava dele quando ele subiu para a Mercedes. Um piloto maduro, um piloto que sabe gerir muito bem as corridas e, acima de tudo, um piloto que também sabe arriscar. Ele estou-me a lembrar da ultrapassagem que ele fez na variante alta, que mostra, no fundo, que é um pacote completo que está, neste momento, a mostrar que a Mercedes fez uma aposta certa. Sim, eu por acaso mandei-te uma mensagem conforme estávamos a ver a corrida e pensei que o Russell estava a atacar demasiado com os pneus intermédios, naquela fase em que se pensava que iria chover em 20 ou 30 minutos. E pensei seriamente que, comparado com o ritmo que estava a ter o Lewis Hamilton, que se calhar o andamento seria demais para aqueles pneus e que se calhar ele pagaria mais à frente. Enganei. Errei já várias vezes este ano e vou continuar a errar. Ainda bem para o George Russell, porque eu acho que ninguém estava à espera que o George Russell não fosse isto na Mercedes. Claro que na Williams é mais difícil. Perdemos o Pedro, acho eu. Parece que sim. Jorge, mas assumes tu. Em relação ao Hamilton, uma das piores fases da carreira do Hamilton, nesta fase. Pedro, deixamos-te ouvir e tivemos que substituir, desculpa. Jorge, pode seguir. Sim, é uma das situações mais difíceis da carreira dele, seguramente. Porque houve alguns anos que, de facto, ele não teve um carro competitivo para lutar por vitórias ou por títulos, mas julgo que, em circunstância alguma, ele teve um carro com tantos problemas como este. E ok, o McLaren de 2009 era um carro difícil e deu-lhe também muita água pela barba, mas depois a equipa conseguiu colocar o carro competitivo. E ele ganhou algumas corridas, ou pelo menos uma, não sei, agora não me lembro bem se ganhou mais que uma, mas uma ganhou. E portanto, eu neste momento não tenho a certeza que a McLaren, a Mercedes, aliás, tenha a capacidade para colocar este carro de uma forma que possa, num futuro mais ou menos próximo, ou até ao final da temporada, colocar este carro em condições de ter de lutar por vitórias, sinceramente. Porque foi como disse há pouco, a Mercedes está a ter tantas dificuldades em encontrar a fonte do problema que depois, para encontrar uma solução, também não vai ser fácil, não é? Portanto, o Hamilton está provavelmente na situação mais difícil da sua carreira, julgo eu, e ainda por cima, quer dizer, ele agora tem 30 e tal anos, não sei ao certo, quer dizer, em 2009 era um jovem, um caminho todo pela frente, e agora já vê as coisas de uma forma diferente, não é? Quer dizer, já ganhou 7 títulos, e agora andar a lutar pelo 13º lugar, se calhar não é tão motivante como isso. Mas vamos ver. Eu julgo que, apesar de tudo, esta diferença que se viu não se deve, entre o Russell e o Hamilton, não se deve, como eu disse, já expliquei, não se deve a uma diferença de capacidades dos pilotos, mas antes a um conjunto de circunstâncias que levaram a que isso acontecesse. Ok. Pedro, queres concluir o raciocínio que estavas a seguir? Não, basicamente, por acaso, Jorge,
acabou por dizer mais ou menos o que eu estava a pensar. Pá, destacar pelo menos o quarto lugar e maximizar o que eles normalmente dizem na Mercedes agora é vamos tentar maximizar todas as oportunidades que temos para pontuar e foi isso que aconteceu hoje. Ok, É muito enganador acho que este resultado. muito bem. Para concluirmos então, vamos passar à Bolsa de Valores. Vamos ver os 3 pilotos que se destacaram pela positiva e os 3 que se destacaram pela negativa. Começamos pela positiva. Jorge, qual é o teu top 3? Verstappen, acho que esteve imperturbável este fim de semana. Mesmo quando as coisas não correram muito bem na corrida sprint, depois deu a volta por cima. O Norris, sim, Norris. E Norris fez aquilo que se lhe pedia, deu o máximo que o carro podia dar e conseguiu um pódio, portanto merece todo o destaque. E aqui o Bottas, porque também de um fim de semana bastante difícil, com diversas contrariedades, conseguiu dar a volta por cima e construir um bom resultado. Pedro, qual é o teu top 3? Não é muito diferente. Verstappen também, obviamente. Com Bottas realmente para quem o dava como segundo piloto e que já não tinha muito mais para acrescentar, está aqui a prova, não é só também o carro. E destacar pelo menos o Vettel, o sétimo lugar do Vettel para mim tem um bocadinho mais de é um bocadinho melhor do que o terceiro lugar do Norris por causa de toda a situação que a Aston Martin está a viver. Muito bem. E em relação ao top 3, mas pela negativa, Jorge, as tuas opções? Ora, um cueco, claro. Penso que, quer dizer, num piloto que está a lutar pelo campeonato não pode ter um juízo daqueles. Um juízo pode ser bastante custoso. O Latifi, acho que o Latifi está. Se o dinheiro não fizer falta ao Williams, acho que está a caminhar rapidamente para o fim da sua carreira na Fórmula 1. E último, o Sainz, ponho o Sainz porque numa situação em que ele deveria estar perfeito este fim de semana, porque vinha de um mau resultado na Austrália, tinha acabado de assinar um contrato novo com a Ferrari, deveria ter um fim de semana perfeito e errou de uma forma muito, muito infantil na qualificação. Provavelmente não teria, provavelmente ele teria, ou até teria algum efeito no resultado da corrida dele. Claro que foi um fruto do azar, aquele toque que ele atirou para a desistência, mas quer dizer, ele também não se mostrou à altura neste fim de semana. Muito bem. Pedro? Bom, o Latifi concordo plenamente com o Jorge. Não deve Aliás, andar. já Diz isto. tu mandaste uma mensagem a dizer que o Latifi no final do ano, com este andamento, que não tem argumentos para ficar. Quer dizer, acho que já na época passada, uma coisa é certa, quando há corridas mais monótonas, podemos sempre contar com o Nicolas Latifi. Mas Latifi sim, tem que estar nos pilotos menos este fim de semana. E não só pelo que fez hoje na corrida, mesmo por todo o fim de semana. O Leclerc sim, também não pode errar, não pode ter aquele erro. Ainda por cima quando já tem o pódio pelo menos assegurado. E acho que dando um bocadinho de descanso ao Sainz, também pode ser sempre a bater no mesmo. Não gostei francamente da corrida do Mick Schumacher hoje. Acho que borrou um bocadinho a pintura da Haas. Poderia ter andado um bocadinho mais acima e poderia ter ficado bem mais acima do Latifi e do Zhou. E comete 2 erros que sim. Não ficam bem. Sim, e se formos a ver, é um piloto que pelo menos espera-se bastante dele, ou há quem espere bastante
do Mick Schumacher. Vai ter que viver com isso, pelo menos nesta altura da sua carreira, mas hoje não gostei mesmo nada da corrida do Mick Schumacher. Aliás, ver um Haas a fazer peões assim fez lembrar outros tempos. Sim. Eles Então não era e outro piloto. Sim. E depois era coisa. Não era com aquele número que estamos habituados a ver um Haas a fazer tantos peões. Exatamente. Muito bem. Ok, está a análise feita do Grande Prémio de Imola, vamos chamar assim. A próxima é em Miami. Muito rapidamente, expectantes, ansiosos, o que é que esperam da próxima corrida? Jorge? Vamos esperar para ver. Prognóstico só no final, não é? Exatamente. Sinceramente, é um circuito novo. Vamos ver como é que as equipas se adaptam. E seguramente vamos ter um decor fantástico. Agora, isso está garantido. Isso está garantido. Agora, quanto a previsões, como dizia o João Pinto, só depois do jogo. Pedro? Eu só espero que ninguém fique lesionado, algum habitante de Miami fique lesionado por causa do barulho. Com problemas nos ouvidos, sim. Exatamente. Por isso, espero que corra tudo bem, não é? Porque parece que a Liberty Media quer apostar fortemente aposta fortemente no mercado americano e ou pelo menos que nos dê uma corrida interessante. Sim. E aliás, tem sido temos tido sorte, mesmo esta de Imola, que a certa altura parecia um pouco mais enfadonha, depois parece que acontece sempre alguma coisa que vem dar outro colorido. Ou é o Latifi ou outra coisa que vai acontecer. Por isso, os deuses das corridas estão a nosso favor ainda este ano, depois de uma época passada excelente, este ano também está a corresponder. Meus caros, foi um gosto falar convosco. Não te preocupes que Barcelona está quase a chegar. Não te preocupes que Barcelona está quase a chegar. Sim. Olha, já queres pegar em Barcelona, que pode ser uma pista muito importante para o resto do campeonato, de forma muito breve, Jorge. Sim, pode. Vai haver muitas equipes a apresentarem novas atualizações no circuito e vai dar também algumas pistas para o circuito, vai dar algumas pistas para aquilo que podemos ver no Mónaco, portanto vai ser desse ponto de vista vai ser muito interessante. Vamos ver depois se em pista vamos ter lutas. Aliás, se por acaso tivermos lutas em pista em Barcelona, este novo regulamento acertou em pleno naquilo que pretendia. Fica aprovado logo à partida. Exatamente. Muito bem. Meus caros, foi um gosto. Obrigado a todos que nos seguiram e até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Abraço.